Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que é super comum na medicina, mas que, vamos combinar, às vezes dá um certo receio: os medicamentos injetáveis. A ideia de uma agulha pode até ser um pouco intimidadora, né? Mas é fundamental entender por que eles são assim uma peça-chave da medicina moderna. E para começar, vamos com uma pergunta que com certeza muita gente já se fez. Se tomar um comprimido é tão mais simples, por que nem todo remédio vem nesse formato? A resposta para essa pergunta é o que abre as portas para a gente entender todo o universo dos injetáveis. Então, para a gente poder responder aquela pergunta, primeiro precisamos deixar bem claro o que exatamente é um medicamento injetável. De um jeito bem simples, são remédios que dão um drible no sistema digestivo. É isso mesmo. Eles são aplicados direto no corpo, seja no músculo, embaixo da pele ou direto numa veia. E por que isso? Porque essa aplicação direta garante que o princípio ativo chegue onde precisa chegar, na corrente sanguínea, sem ser alterado ou até destruído pelos ácidos do nosso estômago. Ok, mas se a aplicação é mais complexa, por que os médicos escolhem esse caminho? Bom, acontece que existem motivos muito, mas muito importantes para preferir uma injeção em vez de um comprimido. Pense em três cenários principais. O primeiro é a velocidade. Numa emergência, gente, cada segundo conta, não dá para esperar. O segundo, a via oral está simplesmente bloqueada. A pessoa pode estar inconsciente ou vomitando muito. E o terceiro motivo é que alguns medicamentos, um exemplo clássico é a insulina, seriam simplesmente destruídos pelo estômago. Eles nem teriam chance de fazer efeito. E olha, a decisão de como aplicar, se vai ser na veia, no músculo ou na pele, não é nem um pouco aleatória, pelo contrário. É uma escolha clínica muito precisa, que leva em conta a urgência da situação, as características do próprio remédio e, claro, a condição de cada paciente. Tudo para garantir o melhor resultado possível. Agora que a gente já sabe o porquê, vamos dar uma olhada na caixa de ferramentas dos médicos, os diferentes tipos de injetáveis e como eles são aplicados. É bem legal pensar nos injetáveis não como uma coisa só, mas como uma verdadeira caixa de ferramentas. Cada tipo de remédio, cada via de aplicação, serve para um propósito muito específico. Vai desde controlar uma dor muito forte até prevenir doenças. Essa tabela aqui ajuda a organizar as ideias. Reparem como o tipo de medicamento se conecta direitinho com o jeito de aplicar. Por exemplo, analgésicos superpotentes como a morfina são intravenosos para dar um alívio quase instantâneo da dor. Já as vacinas tipo a da hepatite B são aplicadas no músculo. Por quê? Para gerar uma resposta do nosso sistema imune que seja forte e que dure bastante tempo. Aqui a gente vê a estratégia em ação. A insulina, por exemplo, é aplicada debaixo da pele. Com isso, a absorção dela é bem lenta, o que é perfeito para controlar a glicose ao longo do dia. Em total contraste, um quimioterápico entra direto na veia. A ação tem que ser imediata e no corpo todo, para atacar as células do câncer onde quer que elas estejam. Ou seja, duas vias, dois objetivos completamente diferentes. Beleza, já entendemos as ferramentas, agora vamos focar no quando. Em que situações médicas os injetáveis são a escolha número 1? E essa tabela mostra exatamente a aplicação prática disso tudo. Numa emergência, a adrenalina na veia é a resposta imediata que pode literalmente salvar uma vida. Já para o controle diário do diabetes, a insulina subcutânea dá aquela liberação lenta que é necessária. Cada condição vai exigir uma ferramenta específica daquela caixa que a gente falou. Então, resumindo, os injetáveis são simplesmente indispensáveis em emergências, no controle de doenças crônicas, na prevenção de doenças com a vacinação em massa e, claro, no combate mais agressivo a infecções e ao câncer. Para a gente fechar, vamos juntar tudo e resumir os pontos mais importantes sobre o papel gigantesco que os injetáveis têm na medicina. O ponto central é este. Os injetáveis oferecem uma coisa que nenhum comprimido consegue, que é velocidade e acesso direto ao corpo. Isso é insubstituível em muitas situações. Eles são a base de tratamentos de emergência e do controle de doenças crônicas e viabilizam terapias que de outro jeito nem seriam eficazes. E é por isso que a aplicação segura, feita por um profissional de saúde, é tão fundamental. Para terminar, fica uma reflexão. Conforme a tecnologia avança, para onde será que a gente vai? Será que a evolução vai ser para que tudo um dia vire um comprimido? Ou será que o futuro está em desenvolver injeções cada vez mais precisas, mais inteligentes e, quem sabe, menos invasivas? O futuro da administração de medicamentos, com certeza, vai ser fascinante de acompanhar.